Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, maravilha. Mais uma vez, meus irmãos, eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, levar uma palavra, a palavra de Deus ao teu coração, neste momento, em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 14 de maio, né? Uma quarta-feira abençoada. Então, hoje tem uma palavra maravilhosa para nós meditar, tá bom? Desde já quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado, tá bom? Estamos aí com 929 inscritos. Quero chegar aos 1000 inscritos. 1000 pessoas de fé que acreditam no poder da palavra de Deus, que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu quero chegar aos 1000 inscritos até o final desse mês. Em nome de Jesus, então nos ajude. Nos ajuda a falar do amor, da grandeza de Deus, em nome de Jesus, né? Então, porque aqui é para falar do amor de Deus. Coisa que faz bem para a minha vida, para a tua vida, para a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental. E também serve para a saúde familiar, enfim, toda a área da nossa vida, tá bom? Em nome de Jesus. Então, hoje tem uma palavra de Deus para nós, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Quero deixar aqui para os irmãos que sexta-feira estaremos aqui orando a oração de libertação. Pedindo a Deus para Deus libertar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, enfim, para Deus libertar as famílias, porque há muitas almas oprimidas, há muitas almas aí que estão agonizando, o pecado está sufocando o povo. Então a gente tem que orar, tem que levar a palavra de Deus para o povo. O povo tem que conhecer quem é Jesus Cristo. O povo tem que se voltar para Deus, tá bom? Então, sexta-feira estaremos aqui orando, a oração de libertação em nome de Jesus. Minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E o versículo 3. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 3, que diz: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu em pé do caminho, e vieram as aves, e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. O versículo 19 diz assim: E ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado
E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Meus amados irmãos, observamos que o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo estava pregando, ensinando a palavra para o povo. E Jesus, falando em parábola, ensinando para o povo, falando acerca do semeador, aquele que sai para semear. E a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus falando, que a semente, que aquele que saiu para semear, a semente caiu na beira do caminho, ao pé do caminho. Então veio a ave do céu e comeu. Outra semente caiu em pedregais. Como não tinha, até que cresceu rápido, mas não tinha profundidade. Não tinha raiz para dar o sustento, a sustentação. E outro, a Bíblia diz que caiu entre os espinhos. Mas os espinhos cresceram primeiro e sufocaram. Ou quer dizer, sufocou. A semente não teve aquela visibilidade, aquela liberdade para crescer suficiente a ponto de dar fruto. Outra semente, a Bíblia diz que caiu em terra boa. Porém, caiu em terra boa, mas deu fruto. Deu fruto. E a Bíblia faz questão de nos dizer, o versículo 19 diz: e ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Foi semeado, foi ouvido, até ouviu, mas veio o maligno e arrebatou. Veio o inimigo e arrebatou com suas astúcias. Porque a pessoa não quis praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz: veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Semeou no coração, mas a pessoa não cuidou, não zelou, ou não deu a mínima importância, até que a pessoa se empolgou, até que a pessoa recebeu, mas não teve a substância, não teve o cuidado e não prevaleceu. Veio o maligno e Jesus falou e arrebatou, tirou aquilo que foi semeado. O versículo 20 diz-nos assim: porém,
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Porque, irmãos, na igreja é assim, sempre aparecem pessoas, vem com toda empolgação, a gente vê, a pessoa fica toda empolgada, toda emocionada, parece até que aceitou Jesus, mas logo aparece lá 2 vezes, 3 vezes, né? Ou semana, ou até mesmo meses, se empolga, mas não prevalece, mas não prevalece, mas não tem, aí a Bíblia diz o versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, não tem aquela segurança, não tem também aquela perseverança em si mesmo, não esforça para receber a palavra. E ainda diz a parte B do versículo 21, é de pouca duração, tá vendo aí, ó? Quantas pessoas até já foram na igreja, até mesmo já se empolgaram, até mesmo já achou bonito, às vezes até mesmo se emocionou, mas a Bíblia está dizendo, é de pouca duração, e chegando a angústia, olha o que a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus falando, está na igreja, mas veio a luta, veio a provação, veio a angústia, veio a perseguição por causa da palavra, não é nem perseguição porque, por a pessoa arrumar confusão, essas coisas, não, veio a perseguição por causa da palavra, sabe aqueles maus conselhos, sabe quando a pessoa, os amigos se afastam e as pessoas não querem separar dos amigos, daqueles amigos, entre aspas, aí veio a perseguição, veio a angústia, a pessoa veio receber a palavra, se emocionou, e o que é que acontece? Mas veio a angústia, veio a vontade do mundo, bateu a vontade do mundo de fazer as coisas do mundo novamente, e a pessoa começa a ser perseguida por causa da palavra, e a Bíblia diz, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Puxa vida, o que você está fazendo na igreja, rapaz? Deixa de ser bobo, deixa de ser bobo, o que você está fazendo lá? Talvez fala, você é jovem, você é novo, mas irmãos, o céu não foi feito só para idoso, não. O céu foi feito para todo mundo. O céu Deus ele fez, a salvação é para todo mundo, não é só para idoso. Como que é gozar das coisas do mundo? Como que é gozar das coisas que desagradam ao Senhor? Ainda diz e o que foi semeado entre espinhos, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, já vi aquelas pessoas, aquelas pessoas que às vezes são até famosas, vêm para a igreja, tem muitos aí, eu vi muitos aí nos anos 90, que vieram para a igreja, quantos aí, irmãos, que não quer largar a fama, tem mais cuidado das coisas do mundo. Então a Bíblia está dizendo que a palavra na vida desses, irmãos, não vai fluir, não vai exofluir, não vai desenvolver,
A Bíblia diz: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e guarda. Quem ouve e guarda, quem ouve e pratica, é como um homem sábio, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Quantas pessoas que deixou o Evangelho de Cristo pelas riquezas desse mundo. Não é pecado ter riqueza, jamais. Ninguém sonha ter uma vida miserável. Mas a gente tem que saber de uma coisa: com riqueza ou sem riqueza, o melhor na nossa vida é a salvação. Quantos que foram para a igreja? Eu falo porque eu pastoreio a igreja já há 25 anos. Eu já vi quantas pessoas que vão para a igreja, às vezes se converte, a gente dá ensinamento do batismo para a pessoa até fica empolgada, se batiza, participa da Santa Ceia, mas a gente vê que não tem aquela raiz, e hoje está aí no mundo. Não é que a gente tem alegria de ver uma coisa, a situação dessa, de jeito nenhum. Se o próprio Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas a gente vê a empolgação. Irmãos, mas depois começa a se envolver com as coisas do mundo novamente. Quantas pessoas que estavam na igreja começou a fazer uma faculdade, que não é pecado jamais. Estava na igreja, era uma bênção. Começou a fazer faculdade, arrumou emprego e sumiu da igreja. Então, eles estão, como se diz, eles estão se dedicando às coisas do mundo e deixou as coisas de Deus. Ainda diz ainda o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E isso foi semeado em boa terra e dá fruto. Porque o primeiro sinal na vida do cristão que recebeu a palavra é os frutos. Fruto de arrependimento, fruto de perseverança, fruto de humildade, fruto de sinceridade, ainda que não prega, ainda que não louva, ainda que não faz a obra, que nem todo mundo foi chamado para pregar, nem louvar, não, mas está ali, só em obedecer e prevalecer. Isso é fruto, isso se chama fruto, porque está crendo, está acreditando na salvação, sabe que só a palavra de Deus, isso é a semente que cai em terra boa, é aquele que é perseverante, é persistente, acredita, confia, passa confiança para aqueles que estão ao seu redor. Mas os outros que ouviram e não prevaleceram, quantas pessoas que estão afastados dos caminhos do Senhor, voltaram para o mundo, não teve aquela raiz, porque o cristão tem que enraizar, irmão, nós temos que criar raiz. Crente sem raiz é fácil para o vento derrubar. Nós temos que criar raiz, nós temos que ser uma árvore de raiz. Raiz de quê? Na fé, na perseverança, na sinceridade. Raiz na palavra de Deus, confiando. Olha o que a Bíblia diz, uns ficou angustiado, foi perseguido pela palavra. Aí voltou para o mundo, desistiu da peleja, desistiu da guerra, desistiu da salvação, jogou para o alto a salvação. Quantos que estão aí
e não tem mais força para retorná-la. Não tem mais força para voltar. Sabe por quê? Porque os espinhos do mundo sufocou. Os espinhos do mundo. E tem uns até que chega na igreja e acha defeito em todo mundo na igreja. Eu já vi muita gente. Já vi muitos por aí, até famosos, desviou do evangelho e fica dizendo que a igreja não tem amor. Engraçado, se dentro da igreja não tem amor, e no mundo tem amor. A Bíblia diz, Jesus fala assim: filhinhos, não amei o mundo, nem do que o mundo há, porque todo aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Se dentro da igreja já é difícil, você imagina no mundo, gente. Se dentro da igreja já é difícil, você imagina no mundo. Então uma pessoa não vem com essa ideia lá para cá, arruma problema, arruma defeito, que o pastor não tem amor, que a igreja não tem amor. Irmão, isso é balela, isso é conversa de quem quer desviar. Isso é conversa para quem não tem perseverança. Isso é conversa para quem não crê. Para quem não crê. Porque há quase 30 anos eu sirvo a Deus, eu já vi tantas coisas, mas o meu olhar está em Cristo, não está em pessoas dentro da igreja. Eu sei que aonde tem ser humano tem problema. Eu sei que eu estou dentro da igreja, mas eu sei que ali está cheio de gente cheio de defeito. Como é que eu vou abandonar Cristo porque uma pessoa cheia de pecado veio se levantar contra mim? Eu vou olhar do pecado dos outros, não vou olhar para o meu. Primeiramente eu tenho que olhar para o meu. Primeiramente eu tenho que olhar para o meu defeito. Eu tenho que olhar para Cristo, porque não foi a igreja, não foi o pastor que morreu por mim, não. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, irmãos, você que está afastado dos caminhos do Senhor e arrumou uma desculpa, né? Tem gente que arruma desculpa. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e arrumou uma desculpa para poder sair, volta novamente, que quem morreu por você foi Jesus. Não deixa ninguém roubar a tua bênção, dizer que dentro das igrejas não tem amor, que o povo é tudo, né? Pior que os ímpios falam, a Bíblia diz em Salmos capítulo 1, para nós não sentar na roda dos escarnecedores e nem andar no caminho dos pecadores. Então o ímpio vai lá e fala, né? Não conhece a palavra. E às vezes a pessoa cai nas lábias do ímpio, irmãos. Não. Dentro das igrejas, cheio de gente problemática. Mas e aí? Quer dizer que dentro das igrejas cheio de gente problemática, quer dizer que dentro das igrejas não tem amor e no mundo tem? Qual é o amor que o mundo tem?